Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar da morfologia vegetal externa ou organografia. Essa é a parte da botânica que estuda os órgãos vegetais. Basicamente as plantas têm 6 órgãos, que são as flores, os frutos, as sementes, as folhas, o caule e a raiz. E aqui a gente fala também das inflorescências, que nós vamos ver aí, que são conjuntos de flores que tem uma classificação especial, uma classificação à parte. Então, nessa primeira aula aí, nós vamos fazer uma parte 1, porque o assunto é muito extenso. Nós vamos falar aqui apenas de flores, inflorescências e frutos, certo? Muito bem, então vamos lá. Inicialmente, então, vamos falar das flores do ponto de vista da morfologia vegetal. Bom, quando a gente fala em flor, é importante que você se lembre da estrutura geral de uma flor de angiosperma. Então, coloquei esse slide aqui para você fazer uma revisão aí da estrutura geral dessa flor. Então, a flor tem um pedúnculo, que aprende ao caule. Esse pedúnculo também é chamado de pedicelo. Esse pedúnculo ele tem uma dilatação chamada receptáculo ou receptáculo floral, onde estão presos os chamados verticilos florais. Aqui foi representada uma flor completa, com todos os 4 verticilos florais. Existem 2 verticilos florais que são classificados como verticilos protetores, que são as sépalas e as pétalas. O conjunto de sépalas é chamado cálice e o conjunto de pétalas é chamado corola. E o conjunto de sépalas e pétalas, ou seja, cálice e corola, é chamado de perianto. Perianto em volta da flor. Perfeito? Muito bem. Esses verticilos são chamados verticilos protetores, porque eles protegem os outros verticilos, que são os verticilos reprodutores. Então, quando a flor está fechada, a gente observa, então, as pétalas e as sépalas, dependendo, evidentemente, do grau de abertura dessa flor. Então, aqui, por exemplo, nós temos um botão aqui de rosa mostrando o pedúnculo, ou pedicelo, o receptáculo floral e aqui os verticilos protetores. As sépalas, conjunto forma o cálice, e as pétalas, conjunto forma a corola. Então, esse aqui é um botão de rosa, mostrando, então, pedúnculo, receptáculo e os verticilos florais protetores. Bom, já os verticilos... ainda em relação aos verticilos florais protetores, acontece em algumas plantas que as sépalas e as pétalas são parecidas. Por exemplo, nessa imagem anterior aqui, fica difícil você saber o que é sépala e o que é pétala, porque elas têm a mesma cor. Geralmente a pétala é verde, a sépala é verde, a pétala tem uma outra cor, mas aqui elas são muito parecidas. Então, quando isso acontece, sépalas e pétalas parecidas, a gente chama de tépalas. Pétalas semelhantes a sépalas, então a gente chama de tépalas. E o conjunto de tépalas, em vez de chamar de perianto, chama de perigônio. É um detalhe, pouco relevante, mas é uma conceituação que existe aí na botânica. Muito bem. A respeito da parte reprodutora, então, os verticilos reprodutores. Os verticilos reprodutores masculinos são chamados estames. E o estame é formado de 2 partes, filete e antera. Antera é onde é produzido o grão de pólen, produzido nas anteras. Entre as anteras existe um tecido que mantém as anteras unidas, que é chamado conectivo, esse tecido. Então não se assuste se alguém falar com você que o estame é formado de filete, conectivo e antera. Bom, então essa é a parte masculina. Aqui nós temos um estame, outro estame, outro estame. O conjunto de estames, quer dizer, o conjunto das partes masculinas, é chamado de androceu. Já a parte feminina está representada aqui em rosa. Esse conjunto é chamado pistilo. E ele é formado por uma dilatação chamada ovário,
um prolongamento chamado estilete e uma extremidade chamada estigma, né? Ovário, estilete e estigma. Esse conjunto forma o pistilo. O conjunto dos pistilos, no caso aqui só tem um, mas em algumas flores tem mais de um. O conjunto dos pistilos é chamado gineceu. Importante observar que dentro do ovário, né, existe uma estrutura, uma ou mais de uma estrutura chamada óvulo. Né? Óvulo não é o gameta feminino, né, mas é onde vai ser produzido o gameta feminino, que é a oosfera. Tá certo? Esse óvulo vai dar origem à semente após a fecundação. O ovário, que envolve o óvulo, vai dar origem ao fruto após a fecundação. Muito bem. A parede do ovário é formada pela fusão de folhas modificadas chamadas carpelos. Esse conceito nós vamos aprofundar nele, tá? Mais adiante, quando a gente falar então aí da estrutura da flor, nós vamos falar de carpelo, tá? Gente, na verdade, sépala, pétala, estame e os carpelos são folhas modificadas. É mais fácil perceber isso na sépala e na pétala, tá? Mas os estames e os carpelos que formam a parede do ovário, do parede do pistilo, também são folhas modificadas. Perfeito? Então essa é a estrutura geral da flor, da angiosperma. Então a partir disso, a gente classifica as flores das angiospermas em muitos critérios. São mais de 20 critérios que são usados para classificar a flor. Evidentemente, nós não vamos usar todos eles aqui, até porque alguns critérios são muito simples, né? Não precisa nem de entrar aqui na discussão. Por exemplo, cor da flor, né? Flor branca, flor amarela, flor cor-de-rosa, né? Então isso é um critério. Cor da pétala, né? É um critério aí de classificação de flor. Mas vamos aos critérios mais importantes, que são usados aí na botânica, né, para identificação das famílias vegetais, dos gêneros das plantas, etc. Então, o primeiro critério é a classificação de acordo com o número de verticilos florais. Basicamente, a gente olha pétalas. Se a flor não tiver pétala, a gente olha sépala. Se a pétala for igual a sépala, a gente olha tépala, né? Se não tiver nem pétala nem sépala, porque algumas flores não têm, tá? Então a gente olha os estames, tá certo? Se não tiver estames, a gente olha carpelo, tá? Se não tiver nada disso, então não é flor, né? Porque a flor tem que ter algum desses elementos aí. Então, pelo número de pétalas, né, ou tépalas aqui no caso, em alguns desses aqui, né, fica fácil fazer a classificação. Então, por exemplo, nós temos esses lírios aqui, né, chamados de amarilies, né, que você tem 6 tépalas. 6 tépalas. Ou, se você for mais detalhista, 3 pétalas aqui na frente, 3 sépalas lá atrás. Então é 3 ou múltiplo de 3. Então eu falo que a flor é trímera. Gente, atenção, quando a gente fala 3 ou múltiplo de 3, esse múltiplo geralmente é o dobro. Tá? Aqui uma velósia, né, que é uma planta típica aí dos chamados campos rupestres, né, com 3 pétalas também, 3 sépalas também. Então, trímera. Aqui uma outra planta de campo rupestre, né, apresentando também 3 pétalas bem visíveis, trímera, tá certo? Bom, então essas aqui são trímeras. Aí você vai lembrar que flor trímera é uma característica das angiospermas monocotiledôneas, né? Agora aqui eu já tenho uma flor tetrâmera, né? 4 pétalas, tá? Flores tetrâmeras. E aqui uma flor com 8 pétalas, né? 8 é o dobro de 4, tetrâmera também. E aqui uma flor de fedegoso, que é uma árvore do cerrado, né? Você vê 5 pétalas aí bem nítidas, né? Flor pentâmera. Então, lembrando da classificação das angiospermas, flores tetrâmeras e pentâmeras são angiospermas dicotiledôneas, né? Flores trímeras são angiospermas monocotiledôneas. Outro critério é a simetria da flor. Aqui do lado eu fiz uma representação aqui para facilitar o entendimento. Existem 2 tipos de simetria. Simetria radial, também chamada actinomorfa,
e simetria bilateral, chamada também zigomorfa. Então, olha essas figuras aqui. Uma estrela, por exemplo, né? Uma estrela tem simetria radial ou actinomorfa. Por quê? Porque ela pode ser dividida ao meio, né, em duas partes iguais, de várias maneiras. Existem vários planos radiais, né, como se fossem os raios aí de uma roda de bicicleta, que dividem a flor em duas metades iguais. Então, isso é a simetria radial ou actinomorfa. Actino quer dizer estrela, né, que lembra uma estrela. Então está aqui uma flor aqui da rosa do deserto, né, onde você percebe então que existem vários planos aqui, né, que podem dividir essa flor em duas metades iguais. Essa outra flor aqui também, olha, existem vários planos que podem dividir em duas metades iguais. Essa outra aqui embaixo, né, existem vários planos que podem dividir em duas metades iguais. Agora, essas outras três que sobraram aqui, só existe um plano, né, capaz de dividir em duas metades iguais. Só existe um plano. Então, elas são chamadas de bilaterais ou zigomorfas, né? Então, essa pata de vaca, por exemplo, aqui, ó, só existe esse plano que divide ela em duas metades iguais. Por quê? Porque essa pétala aqui de cima é muito diferente das demais, né? Então, só existe um plano que passa exatamente pelo meio dessa pétala. Mesma coisa ocorre com essa orquídea. Isso aqui embaixo é uma pétala. Isso aqui é uma pétala, tá? E é uma pétala bem diferente, né? Então, só existe um plano, olha aqui, ó, só existe uma maneira de dividir essa flor em duas metades iguais. Nessa outra leguminosa aqui também, só existe um plano que a divide em duas metades iguais. Então, essas aqui são bilaterais ou zigomorfas, enquanto que as três primeiras, radiais ou actinomorfas. Um outro critério que a gente utiliza diz respeito à soldadura das pétalas. Se as pétalas estão soldadas, formando uma espécie de um funil, ou se elas estão separadas. Então, nós temos aqui essa hipomeia, né, mostrando aqui, né, formando uma espécie de um funil. São 5 pétalas fundidas. Aqui essa alamanda, né, uma trepadeira muito comum aí nas casas das pessoas, formando uma espécie de funil. Gamopétala também. Gamo, gente, quer dizer casamento, união, gameta, né, vem disso aí. E essa outra aqui é uma planta aí de cerrado, né, cerrados de altitude principalmente. A gente vê nitidamente também esse aspecto aí de funil, né? São 5 pétalas formando um funil. Então, essas são gamopétalas. Já essas outras aqui, a gente percebe que as pétalas são separadas, né? Isso aqui é um pessegueiro, né, dialipétalas, 5 pétalas separadas, né? Aqui é uma planta de campo rupestre, né, variação de cerrado, uma lavoisiera, mostrando aí 5 pétalas separadas. Aqui uma escumilha africana, mostrando 6 pétalas separadas, né? Inclusive, é claro, né, vocês podem fazer aquelas classificações também. Essa flor aqui, por exemplo, é trímera, né? Trímera, tem simetria radial, existem várias formas de dividir em duas metades iguais, né? E é dialipétala. Bom, esse conceito gamopétala, dialipétala, também existe para sépalas, tá? Então, existem plantas que são gamosépalas, as sépalas fundidas, formando um funil, tá certo? E existem aquelas que são dialissépalas, as sépalas separadas. É um critério também, tá? Agora, um critério interessante é a relação entre o número de estames que a flor possui e o número de pétalas. Então, nós temos umas palavrinhas aqui bem conhecidas de vocês, né? Oligo quer dizer pouco, né? Então, uma flor oligostêmone tem poucos estames, o número de estames é menor que o número de pétalas. Uma flor isostêmone, iso quer dizer igual, o número de estames é igual ao número de pétalas. Polistêmone, poli quer dizer muito, o número de estames é maior que o número de pétalas. E diplostêmone, diplo quer dizer o dobro, o número de estames é 2 vezes o número de pétalas.
Bom, isso vale para tépalas também. Então, por exemplo, nessa velózia aqui, eu não sei quem que é pétala, não sei quem que é sépala. Então, eu vou chamar tudo de tépala. São 6 tépalas, 6 estames. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse no meio aqui, gente, é o pistilo. É a parte feminina, tá? Então, 6 estames, 6 tépalas. Então, ela entra aqui como isostêmone, tá? Eu não sei o que é pétala, o que é sépala, então ela entra como isostêmone, a flor isostêmone, tá? Agora aqui, ó, eu tenho nitidamente 5 pétalas, uma flor pentâmera, e todos esses pontinhos aqui, ó, são anteras, né? Cada uma associada a um estame. Então eu tenho um número de estames muito grande, maior que o número de pétalas e maior que o dobro do número de pétalas, né? Então é uma flor polistêmone, né? Aqui isostêmone, aqui polistêmone. Bom, isso pode ser cobrado de vocês em prova a partir do chamado diagrama floral e fórmula floral, certo? Então, quando a gente fala em diagrama floral e fórmula floral, uma dúvida que os alunos têm é em relação ao ovário, certo? Então, lá no início, eu já havia falado para vocês que a parede do ovário é formada de folhas modificadas, chamadas carpelos, né? E eu havia falado também que o ovário dá origem ao fruto. Então, vou pegar um fruto aqui, apesar de não ser um fruto verdadeiro, né? Uma variação de fruto aqui, que é a banana, tá certo? Então, você sabe que uma banana você pode descascar, né? Esses pedaços da casca da banana, né, que são muito nítidos quando a gente vai descascar uma banana, cada pedaço desse aqui é um carpelo, tá certo? É um carpelo, ou seja, uma folha modificada que formava a parede do ovário, tá certo? Que formava a parede do ovário. Perfeito? Então nós temos essas estruturas chamadas de carpelos. Então, para você entender, eu vou fazer um rabisco aqui mais ou menos, né? Então, isso aqui é um ovário, né? Isso aqui é um ovário, esse primeiro desenho. Esses pontinhos aqui dentro são óvulos que vão dar origem à semente. Então, isso aqui seria um carpelo, isso aqui seria outro carpelo, isso aqui seria outro carpelo. Os 3 carpelos fundidos, né? Os 3 carpelos fundidos formando a parede do ovário. 3 carpelos fundidos. Aqui já são 5 carpelos fundidos, formando a parede do ovário, os óvulos lá dentro. O ovário vai dar origem ao fruto, os óvulos vão dar origem à semente. Bom, então esse desenho de ovário e carpelos é para entender o desenho que está aqui do lado, que é o chamado diagrama floral. Então, qual que é a ideia de diagrama floral? Você pega um botão floral, lembra aquela imagem lá do botão da roseira? E corta, né? Corta transversalmente esse botão floral, tá? Então, vou fazer um desenhozinho meio tosco aqui, tá? Só para vocês entenderem. Imagine que isso aí é o botão de uma flor, tá certo? Isso aí é o botão de uma flor. Então, você vai fazer um corte aqui, ó, tá? Você vai fazer um corte transversal. Esse corte vai pegar todas as estruturas de fora para dentro. Então, em fora, o que eu tenho? Sépala, sépala, conjunto de sépalas, cálice. Tá? Mais por dentro, o que eu vou ter? Pétala, conjunto de pétalas, corola. Mais por dentro, parecendo essas pipocas ou borboletinha aqui, os estames, né? As anteras. E mais por dentro, o ovário. Aí você vê que esse ovário tem 2 carpelos, um carpelo em cima, o outro carpelo embaixo. 2 carpelos fundidos, né? 2 carpelos fundidos, tá? Formando aí a parede do ovário, tá? Bom, um detalhezinho, não sei se você está percebendo aqui, mas entre as pétalas existe um risquinho aqui, ó, mostrando que elas estão ligadas. Então, isso é uma flor gamopétala. Gamopétala. Muito bem. Isso é o diagrama floral. Como que a gente representa isso como fórmula floral? Então, vejamos, olha bem. Sépalas, verdes aí no desenho, são 5. 5 sépalas. Veja que elas não estão ligadas. Aqui encostou, mas é coisa do desenho. Veja que elas não estão presas umas nas outras. Então, sépalas separadas, não coloca entre parênteses. Dialisépala.
Agora, as pétalas são 5 também, em preto, né? Elas estão fundidas umas com as outras. Pétalas 5 fundidas, gamopétala. Estame 5. E carpelos 2, evidentemente fundidos, formando aí a parede do ovário. Tá? Gente, evidentemente fundidos não, que eles podiam não estar fundidos também, formando 2 ovários, 2 pistilos. Tá? Como acontece, por exemplo, no morango, tá? Na flor do morangueiro. Agora aqui está em preto e branco, mas vocês vão entender perfeitamente. Sépalas em volta fundidas. Aqui não é coisa do desenho, não. Elas estão fundidas mesmo. 3 sépalas. Sépalas 3 fundidas. Gamosépala. Pétalas 3 fundidas também. Gamopétala. Pétalas 3 fundidas. 3 estames e 3 carpelos. 1, 2, 3 carpelos fundidos formando a parede do ovário. Correto? Gente, toma muito cuidado com isso, tá? Isso pode aparecer numa prova aí, num vestibular. Acho difícil aparecer no Enem, mas sei lá, né? Nunca se sabe. Mas em outros vestibulares aí, que o pessoal gosta de cobrar botânica, tá? Pode aparecer sim, inclusive vestibulares de medicina, tá certo? Inclusive vestibulares de medicina. Ah, mas medicina, o que tem a ver com planta? Em princípio, pouco, né? Tirando as plantas medicinais, plantas tóxicas, não sei o que, em princípio tem pouca coisa. Mas o pessoal das faculdades de medicina geralmente quer um aluno muito bem preparado, que sabe biologia a fundo, que tem gosto pela área biológica, né? E gostar da área biológica não é gostar só de sistema circulatório, genética, célula, né? Tecido, né? Não é só isso, tá certo? Então, eles querem um aluno completo, tá? Então, muitas vezes, eles entram aí perguntando diagrama floral, fórmula floral, tá? Então, essa fórmula floral aqui embaixo, né? Essa fórmula floral me diz que é uma angiosperma dicotiledônea, pentâmera, tá certo? Que é uma flor bissexuada, ela tem sexo masculino e feminino. Como é que você sabe? Ela tem estame, que é parte masculina, e ela tem carpelo, que é parte feminina, certo? Então te dá mais informações. Então fica atento para esse tipo de representação, é bem interessante. Bom, então praticando aqui, né? Uma plantinha aí, uma plantinha de cerrado aí, né? Para a gente classificar. Então vejamos, olha lá, 6 pétalas, múltiplo de 3, né? O dobro de 3. Flor trímera, né? Flor trímera, certo? Várias maneiras de dividi-la em 2 metades iguais, né? Várias maneiras de dividir. Então, simetria radial ou actinomorfa. Pétalas separadas, bem separadas, diala e pétala. 6 pétalas, 6 estames. Vocês percebem aí nitidamente as 6 anteras, né? Então, aí, 6 estames. Então, 6 pétalas, 6 estames, isostêmone. Tá certo? Isostêmone. Esse aqui no meio, gente, para quem não reparou, esse aqui no meio, tá? É estigma, estilete e ovário lá no fundo, tá? Estigma, estilete e ovário lá no fundo. Quer dizer, uma flor bissexuada, né? Parte masculina e parte feminina também. Muito bem, por falar em flor bissexuada, unissexuada, vamos tomar muito cuidado com esses critérios aqui, tá? Existe planta monóica, planta dioica. Esse conceito vale para os animais também, monóicos e dioicos, tá? Uma planta monóica é uma planta que tem nela os 2 sexos. Uma planta dioica, ela tem sexos separados, tá certo? Então, tem os 2 sexos, monóica. Sexos separados, dioica. Tá certo? Muito bem. Então, além desse critério de planta monóica e dioica, tem o critério de flor monóclina e flor díclina. Flor monóclina tem os 2 sexos. E flor díclina tem apenas um sexo. Perfeito? Então vamos tomar cuidado aqui. Quando que uma planta é monóica? Quando ela tem os 2 sexos. Isso pode acontecer de que maneira?
ou ela tem flor monóclina, flor masculina e feminina ao mesmo tempo, né? Que tem estame, que tem pistilo, flor monóclina, ou ela pode ter flor feminina e flor masculina separadas, mas na mesma planta. Então a planta é monóica, as flores são díclinas. Agora, planta dioica, sexo separado, aí só tem um jeito, né? Ou ela tem flor díclina masculina, ou ela tem flor díclina feminina, né? Aí você tem sexos separados. Todo mundo já ouviu falar mamão macho, mamão fêmea, né? A ideia é essa aqui, ó. São plantas dioicas, plantas que possuem sexo separado. Existe o pé de mamão fêmea, que efetivamente dá o mamão, que o mamão vem do ovário, o ovário é da parte feminina. E existe o mamão macho, que não vai dar o mamão, né, como o mamão tradicional aí que você conhece, né? Bom, e existem plantas que têm flor com os dois sexos ao mesmo tempo, muito comum, né? Essa mesma aqui que nós vimos aqui tem os dois sexos ao mesmo tempo, né? Essa flor, então, seria classificada como flor monóclina, tá certo? E eu tenho plantas que têm flores masculinas e femininas na mesma planta, porém separadas, né? É o caso da mamona, é o caso do milho, por exemplo, tá? Milho, inclusive, nós vamos mostrar o caso dele mais para frente aí, que é um caso interessante, tá? Já falei dele aí na aula que nós temos gravado aí sobre reprodução de angiosperma, mas não vou me furtar a explicar de novo, que é um caso bem interessante. Bom, inflorescências. O que são inflorescências? Inflorescências são flores agrupadas em conjuntos naturais. Não é buquê não, hein, gente? Um buquê de uma coroa de flor, um buquê de flor. É uma inflorescência, não. Flores agrupadas em conjuntos naturais. Aqui, por exemplo, nós temos uma inflorescência, né, de uma planta chamada buganvília, nós vamos falar dela daqui a pouco, onde você tem 3 florzinhas sempre juntas, né? Então isso é uma inflorescência, um conjunto de 3 flores, tá? Essa inflorescência que é a buganvília, também conhecida por 3 Marias, né? Exatamente pelo fato de ter sempre 3 florzinhas juntas aí. Muito bem. As inflorescências se classificam de várias formas, tá? Aqui nós vamos nos concentrar em 6 casos principais de inflorescências. Existem outros, tá? Existem outros, mas deixa isso para o pessoal que vai fazer biologia, né? Os colegas aí que vão fazer biologia na faculdade, vão fazer botânica, vão ver outros casos também, vão se lembrar disso aí. Muito bem. Nesses desenhos esquemáticos aqui, cada bolinha dessas, amarela ou laranja, está representando uma flor, certo? Então, olha aqui, ó. A inflorescência tipo cacho, ela tem várias flores unidas num eixo principal, axis, eixo, tá? Mas todas elas têm um cabinho, certo? Elas se prendem ao eixo principal com um cabinho. Então essa inflorescência é chamada cacho, tá? Quando as flores se prendem ao eixo principal, mas não tem um cabinho, ou o cabinho é muito pequeno, não é visível, a inflorescência se chama espiga. Quando o eixo da inflorescência é grosso, normalmente carnoso, armazena líquido, tá? E as flores estão presas a ele sem cabinho, né? Sem um pedúnculo, certo? Então aí chama espádice. Então cuidado com esses 3 tipos aqui, que eles são aparentados, tá? Cacho, espiga e espádice. Umbela e corimbo também são 2 inflorescências aparentadas. Tanto na umbela quanto no corimbo, as flores atingem uma mesma altura. Qual que é a diferença? Na umbela elas partem do mesmo ponto. No corimbo elas partem de pontos diferentes, tá? Gente, isso aqui, mais fácil de ver isso aqui é manuseando realmente a flor, tá? Para você perceber isso aí, tá certo? Fica bem fácil de ver manuseando a flor. E tem a inflorescência do tipo capítulo, né? Que possui um disco, na verdade é um receptáculo, né? Floral, achatado, certo? Grande, achatado, onde as flores estão presas ali na sua superfície. É um disco coberto de flores. Esse capítulo vai apresentar folhas modificadas em sua volta, tá?
como acontece aí na margarida, como acontece aí no girassol. São folhas modificadas, tá? Isso não é pétala, não. Isso é folha modificada, que a gente chama de bráctea, tá? Nós vamos falar esse conceito daqui a pouco. Aliás, bráctea é um conceito muito associado com inflorescências. Algumas espigas têm bráctea, algumas espádices também têm, e os capítulos sempre têm, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos dois exemplos de cachos, né? O cacho de mamona, então você tem um eixo principal, o eixo, vou marcar ele aqui, ó, axis, né? O eixo principal, de onde partem as flores, e você observa que as flores têm um cabinho, né? Presas nesse eixo principal. Então, isso é cacho. Olha que interessante aqui, ó, que eu falei, flores masculinas embaixo, flores femininas em cima. Quer dizer, a planta tem flor masculina e flor feminina na mesma planta, porém em flores diferentes, né? Flores diferentes, certo? Planta monóica, né? Flores monóclinas, mas tem os dois tipos de flor monóclina, tanto a masculina quanto a feminina. Aqui um cacho de uma cibipiruna, né? Também se observa nitidamente aí o eixo e os cabinhos das flores aí, os pedúnculos ou pedicelos, né? Das flores. Então isso aí nitidamente são cachos, né? Aqui eu já tenho uma espiga, tá certo? De capim, grama, tá certo? Então existe um eixo, as flores estão presas diretamente nele e não tem cabinho, tá certo? E não tem cabinho. Aqui um detalhe, né, de cada flor. Cada coisinha dessas aqui é uma flor. Inclusive, vou fazer uma coisinha aqui, ó. Vou ampliar essa região aqui, ó. Tá? Vou ampliar essa região aqui que ela tá bem fácil. Olha aqui, ó. Uma antera, duas anteras, três anteras. Flor trímera. Flor trímera. Eu não consigo observar direito ali pétala, não tem. Sépala também está complicado de observar, certo? Mas eu tenho três anteras, certo? E se eu tenho três anteras, então, nitidamente ali, eu tenho uma flor trímera, né? Monocotiledônia, né, gente? Grama monocotiledônia, né? Tem nervuras paralelas, tal. Nós vamos falar disso aqui também, tá? Então, isso é a espiga, tá? Agora, uma umbela, cá embaixo, uma flor chamada gerânio, muito comum aí o pessoal ter nas jardineiras das casas, no sul do Brasil, bastante comum, é um costume da região ali do pessoal da Alemanha, né? Tem esse costume de plantar o gerânio. Então você tem aqui, ó, um ponto, né? E desse ponto estão saindo as flores, chegando todas mais ou menos à mesma altura, tá certo? Chegando todas mais ou menos à mesma altura. Observa, né? Claro, isso aí está tridimensional, não é um desenhozinho, né? Bom, e aqui o corimbo, tá? Dessa planta chamada spatódia, né? Ela tem um eixo, e as flores saem de alturas diferentes desse eixo. Então você tem duas flores bem grandes aqui, e esses aqui são botões florais, ainda vão abrir, ainda vão virar flor ainda, mas cada um sai numa altura. Eles atingem todos mais ou menos a mesma altura, tá certo? Mas partem de pontos diferentes. Então, uma inflorescência do tipo corimbo, umbela, corimbo. Aqui nós temos aquele eixo carnoso, né, com os pontinhos em volta que são as flores, tá? E uma folha modificada envolvendo. Isso aqui chama espatifilo, essa flor. Então, isso é uma inflorescência do tipo espádice. Mesma coisa que no antúrio, né? Aqui está a espádice, né? Com vários pontinhos em volta, não dá para ver aqui nessa imagem, mas se você olhar uma flor dessa, uma inflorescência dessa bem de perto, você vai ver. Cada pontinho é uma flor, e aqui uma folha modificada, ou bráctea, né? Então, as brácteas associadas aí com esse tipo de inflorescência do tipo espádice. Copo de leite, que é parecido aí com espatifilo, mesma coisa, tá? É uma espádice também. E aqui nós temos capítulos, né? Os famosos aí, a margarida, né? As folhas modificadas aqui são brácteas, né? E o girassol, as folhas modificadas são brácteas, né? E nós temos vários outros exemplos aí.
Então você observa nessa família importante, né, chamada família Asterácea, antigamente chamada família composita e famílias compostas, você observa então que esse miolo aqui é onde estão as flores. Olha ele ampliado aqui. Ó. Então cada coisinha dessas aqui é uma flor. Cada coisinha dessas é uma flor. Tá vendo? Cada coisinha dessas aqui no meio. Inclusive, né, dependendo aí da inflorescência, você consegue observar, como é nesses casos aqui, por exemplo, né, que essas flores são pentâmeras. Olha aqui, ó, flor pentâmera, né? Aqui também está dando para observar um pouquinho de fé aí, né, gente? Que é flor pentâmera, tá? É possível você verificar isso, tá? Então, na verdade, são flores pentâmeras, né? Actinomorfas, mas agrupadas aí numa inflorescência chamada capítulo, certo? E aqui nós temos, né, uma inflorescência do tipo capítulo, dois insetos aqui, tem uma formiga passeando aqui procurando néctar, né, e uma vespa aqui também, né, procurando néctar aqui, né, e nesse trabalho de procurar o néctar, ela pega pólen da flor masculina, leva para a flor feminina, faz a polinização por insetos, né, polinização por insetos, polinização entomófila, né, polinização feita por insetos. Perfeito? Aqui nós temos o caso então da buganvília, ou três marias, né? É uma planta meio árvore, meio arbusto, meio trepadeira, né? Depende do porte que o pessoal deixa ela crescer, certo? Mas é conhecida de vocês, acredito que todo mundo conhece, vocês possam não estar lembrado. Chegando bem de pertinho, você vê aí, ó, 3 flores, essa aqui não abriu ainda, né? Essa aqui ainda não abriu, mas são 3 flores saindo do mesmo ponto, chegando mais ou menos da mesma altura, quer dizer, tecnicamente é uma umbela. Tecnicamente é uma umbela, tá? Agora olha as flores, ó, pentâmeras, uma pétala, 2, 3, 4, 5, gamopétalas formando um funil, né? Simetria radial, actinomorfa, tá vendo? Dá para fazer classificação até aqui. E aqui são folhas modificadas, brácteas, né? Aí o pessoal costuma enganar, achar que isso é a pétala. Aí vê 3, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Aí fala, flor trímera, monocotiledônia. De jeito nenhum. A flor é essa aqui, ó, pentâmera, dicotiledônia. Angiosperma dicotiledônia. Perfeito? Bom, agora vamos aos frutos, né? Os frutos vêm do desenvolvimento do ovário após a fecundação, certo? Então, esse é a conceituação de um fruto. Um fruto verdadeiro, vou escrever aqui, ó. Fruto verdadeiro vem do desenvolvimento de um ovário após a fecundação. Aí tem polinização e tudo mais, né? Então, essa é a conceituação de fruto verdadeiro, tá? Então, se não veio do ovário, não é fruto verdadeiro. Se veio de mais de um ovário, não é fruto verdadeiro. Se não foi fecundado, não é fruto verdadeiro. Aqui nós temos, né, um frutinho de cerrado, né? Uma frutinha de cerrado, muito comum aí, aqui no nosso estado de Minas Gerais, interior de São Paulo, Goiás, muito comum, né? Que é a cagaita, né? Essa frutinha chama-se cagaita, tá certo? É uma frutinha saborosa, né? Apresenta um teor altíssimo de vitamina C, tá certo? Mas é meio perigosa, tá? Se você comer muitas cagaitas, somente essas mais maduras aqui, você vai descobrir por que ela chama cagaita, tá? Ela dá uma desinteria aí complicada, tá certo? Mas é uma frutinha muito gostosa, mas coma com moderação, tá? Como umas 4, 5 só, não passa disso não, senão você vai ver os efeitos dela aí. Bom, como é que os frutos se formam então? Então mostrando aqui num limão, né, num limoeiro, tá certo? Está a flor do limão, você está vendo aí uma flor pentâmera, né? Uma flor pentâmera, actinomorfa, dialipétala, tá certo? Os estames aqui em volta, e aqui esse ponto, né? Esse ponto aqui grande aqui no meio, seria o estigma da flor, né?
abaixo está o estilete, o ovário. Então, essa abelhinha aí, ó, vai pegar o pólen, levar para o estigma, certo? E aí vai acontecer a polinização. Né? Após a polinização, pétalas vão cair, né? Os estames vão cair, basicamente vai sobrar o quê? Ovário, estilete, estigma. Estigma, estilete, ovário. Tá certo? E esse ovário vai desenvolvendo e esse ovário vai dar origem ao fruto. Tá? Posteriormente, gente, estilete e estigma, eles vão degenerar. Tá? Então, o fruto vem do desenvolvimento de um ovário fecundado, desenvolvido. Tá certo? Ok? Bom, existem vários tipos de polinização, né? Mais uma vez aqui atrás eu mostrei uma polinização entomófila, uma polinização feita por inseto. Aqui nós temos uma polinização feita por morcego, né? Uma polinização quiropterófila, né? Quirópteros, morcegos, né? Inclusive eu aproveito para fazer uma homenagem aí ao meu colega de profissão aí, meu amigo Érico, né? Que é um estudioso aí dos morcegos, né? Então, Érico, essa aí vai como homenagem para você, esse slide aqui, né? Então, essa foto aqui é uma foto que eu tirei à noite na Serra do Cipó, mostrando aí um piquezeiro, né? Você vê a inflorescência do tipo cacho, né? Uma inflorescência do tipo cacho. Essa flor abre à noite, claro que ela fica aberta durante o dia também, mas a eficiência dela é durante a noite, né? Quando o morcego, então, olha aqui, o morcego fazendo a polinização, né? Ele vai com a língua dele lá no fundo, procurando néctar, tá? E, ó, tanto o pólen quanto depois o estigma encostam ali na testa dele, ali no caso, né, ovário, estilete e estigma, né? E aí vai ocorrer, então, a polinização, tá certo? Aqui um outro morcego, aqui polinizando um cactus, etc, tá? Gente, é interessante a polinização por quirópteros, morcegos, porque ela tem algumas adaptações, né? Então vocês percebem que a flor tem que ser grande, se a flor não for grande, pelo menos ela agrupa em inflorescências grandes, tá? Porque o morcego, ele não enxerga bem, né? O morcego ele se orienta por ecolocalização, ele emite o som reflete no objeto e volta para ele. Então uma flor minúscula não tem como ser polinizada por morcego. E um outro detalhe, a flor não precisa ter pigmento, né, gente? Não precisa ser essa flor que é branca. Vocês estão vendo a pétala dela que é branca. Aqui é porque tem regiões que não desenvolveram ainda, está com a coloração mais escura. Mas a pétala, originalmente, a pétala é branca. Aqui também você vê, ó, branco. Não tem necessidade da flor ser colorida, né? Flor amarela, vermelha, vistosa. O morcego é praticamente cego. E quanto mais que está à noite, né? Então, à noite, a planta investir energia produzindo pigmento seria um desperdício. Então, a seleção natural, evidentemente, selecionou essas características ao longo da evolução das plantas na coevolução, né, de planta com morcego. Tá? Isso a gente chama de coevolução. Os dois evoluíram juntos. Afinal de contas, né, ter uma língua desse tamanho, né, como eu mostrei aqui para o morcego, né, isso é um produto de evolução, tá certo? É uma adaptação. Isso foi selecionado, seleção natural, ao longo de milhões de anos, para ele atingir essa capacidade. Gente, veja a perfeição desse sistema de polinização, né? Olha lá, o estigma encostando na testa, onde também encosta o estame e fica preso o pólen, né? Junta isso aí com flor que abre à noite, que é branca, que é grande, favorece a ecolocalização. Então isso aí é um exemplo maravilhoso de coevolução dentro da biologia. E aí, Érico, abração para você. Aí fica aí para você também essa homenagem, tá? Muito bem. As partes de um fruto. O fruto, ele tem no seu interior a semente, né? No seu interior a semente, certo? E essa semente, então, é envolvida por 3 camadas, né, que a gente chama de pericarpo. Tá? Essas 3 camadas em volta a gente chama de pericarpo. Pericarpo. Então, o pericarpo tem 3 camadas, certo? O epicarpo, o mesocarpo
e o endocarpo. Então aqui do lado nós temos um abacate, tá certo? Um abacate. Onde está o epicarpo? O epicarpo é essa casca verde aí do abacate, tá certo? Essa casca é o epicarpo. O mesocarpo é a polpa do abacate, a parte comestível. E o endocarpo é essa pelezinha agarrada na semente. Aliás, gente, quando o endocarpo está agarrado na semente, tá? Quando o endocarpo se encontra agarrado na semente, a gente usa o termo caroço, tá? Que é quando o endocarpo está agarrado, ele está concrescido, crescendo junto com a semente. A gente chama de caroço, tá? A semente é chamada de caroço, então. Então nós temos epicarpo, mesocarpo, endocarpo. Numa laranja aqui, né? Numa laranja. Epicarpo é a parte externa onde tem o sumo. Mesocarpo é a parte branca. E o endocarpo é a parte que tem o líquido, formado daquelas células, aqueles alvéolos, que contém o líquido, contém o suco da laranja. Certo? Qual que é a porção comestível? Geralmente o endocarpo, mas naquela laranja da terra, por exemplo, que é usada para fazer doce, você come o mesocarpo também. E tem aquela laranjinha japonesa que faz doce com ela inteira, aí você já come epicarpo, mesocarpo, endocarpo, já come tudo. Tá certo? Mas geralmente a porção comestível de uma laranja, de uma tangerina, né, é o mesocarpo, é o endocarpo. Tá certo? E aí nós podemos comparar outros frutos, né? Você pega uma melancia, por exemplo. Você pega uma melancia. O que seria o epicarpo da melancia? O que seria o epicarpo? A casca verde. O que seria o mesocarpo? Aquela parte branca logo debaixo da casca verde. E o que seria o endocarpo? A parte vermelha, que é principalmente comestível. Apesar que o pessoal faz doce aí com o mesocarpo também e tal. Essas coisas, né? Então você pega uma manga. O que seria o epicarpo? A casca da manga. O mesocarpo? A polpa da manga. Aí o endocarpo? O endocarpo está agarrado na semente da manga. Por isso chamada de caroço. Pêssego, mesma coisa. Epicarpo, a pelezinha mais externa. Mesocarpo, a polpa, né, do pêssego. Aí cadê o endocarpo? Agarrado na semente, duro inclusive, agarrado na semente, por isso que a gente chama de caroço. Azeitona, idem. Epicarpo é a pelezinha da azeitona, mesocarpo é a polpa da azeitona, e cadê o endocarpo? Agarrado na semente, chamada de caroço. Perfeito? Então essas são as partes dos frutos aí. Classificação dos frutos. Olha, os frutos se classificam em frutos secos e frutos carnosos. Nós vamos falar primeiro dos frutos secos. Os frutos secos se classificam em deiscentes, né? Deiscência quer dizer abertura. Ele abre para liberar as sementes. Tá? E existe o fruto seco indeiscente, que não se abre para liberar a semente quando ele está maduro. Então, os frutos secos deiscentes, tá? Gente, isso aqui é interessante. A maioria dos casos, tirando o pixídeo aqui, mas a maioria dos casos é muito interessante. É baseado no carpelo. Tá? Então, vamos imaginar um fruto, certo? Vamos imaginar um fruto que só tem um carpelo, só tem uma folha envolvendo ali, formando a parede do ovário. Esse carpelo fecha por cima dele mesmo. Tá certo? Esse carpelo fecha por cima dele mesmo. Na hora que ele abre para liberar a semente, ele vai deixar uma abertura só. Uma abertura só. Então esse fruto é chamado folículo. Como é esse exemplo aqui, uma árvore, né? Tem esse fruto aí chamado xixá. Tá? Chamada xixá. Agora, se eu tenho dois carpelos, certo? Na hora que eles abrem, ó, eu vou ter duas aberturas, tá vendo? Igual acontece aqui, ó. Aí eu chamo de legume.
Então, legume. O pessoal popularmente chama de vagem, né? Então, isso é um legume. Isso é um legume, né? São dois carpelos que se separam. Isso aqui é um legume também, tá certo? Então, legume, antigamente, essas plantas eram conhecidas como leguminosas, né? Hoje mudaram de família, hoje chama fabácea, né? Não chama leguminosa. A gente ainda chama de leguminosa, tá? Agora, quando são vários carpelos, olha aqui, ó, 3 carpelos, 6 carpelos, 5 carpelos. Esse último aqui é um cedro, né? 5 carpelos. Então eles se abrem, né? Então isso aí chama-se cápsula, tá? Esse caso então chama-se cápsula. Então um carpelo só, uma abertura só, folículo. 2 carpelos, 2 aberturas, legumes, certo? E 3 ou mais carpelos, várias aberturas, né? Cápsula. Perfeito? E esse outro aqui é interessante, né, gente? É um fruto que ele tem uma abertura, e ele tem uma tampa que se encaixa ali, ó, tá? Então, quando esse fruto está maduro, essa tampa solta e as sementes vêm atrás. Essa planta aqui, essa é uma árvore, né, que tem esse tipo de fruto. Essa árvore aqui é o jequitibá, tá certo? É o jequitibá. O jequitibá tem esse tipo de fruto aí. É bem interessante. Se você encontrar isso aí no chão, tá? Isso aí tem mais ou menos aí uns 7, 10, 12 centímetros, né? Depende, certo? Se você encontrar isso aí no chão, você vai ver, opa, isso aqui tem um jequitibá aqui por perto, tá? Chama pixídio. E uma outra árvore que tem um pixídio, muito interessante essa árvore, é a sapucaia, né? A sapucaia é uma árvore que no mês de setembro ela fica toda cor de rosa, e esse cor de rosa não é flor não, viu gente? Tem flores aí no meio também, brancas, meio arroxeadas, mas essa parte cor de rosa é principalmente folhas, tá? Então no mês de setembro ela fica desse jeito. É uma árvore majestosa, extremamente interessante, porém ela produz um fruto enorme, né? Parece um coco, né? Tá, ele aqui ainda não está maduro, mas vocês percebem nele aqui, ó, que ele tem uma tampa. É um pixídio. Essa tampa se solta aqui, soltou, ó. Ela largou uma abertura, tá vendo? Então, por essa abertura saem as sementes, tá? Saem as sementes, tamanho de umas aquelas amêndoas, né? Aquelas castanhas de árvore, castanheira, chapéu de sol, né? Então elas saem por aqui. Então, é uma árvore linda, é uma árvore interessante, mas é uma árvore para parques, é uma árvore para praças, não é uma árvore de arborização urbana de estacionamento, né, gente? Você vai estacionar o carro debaixo de uma árvore que solta um coco desse tamanho aqui, vai estragar o carro se não matar alguém, né? Se isso cair na cabeça de alguém, tá certo? Ok? Então esse é o fruto do tipo pixídio, o fruto que tem uma tampa. Então, ó, uma abertura, folículo, 2 aberturas, legume, muitas aberturas, cápsula. Tem uma tampa, né? Pixídio, tá? Pixídio. Os frutos secos indehiscentes, então, são aqueles que não se abrem para liberar a semente. Então, nós temos 2 casos importantíssimos, que é o cariópse e o aquênio. O milho, então, é um fruto seco indehiscente do tipo cariópse. Como é que é o cariópse? Eu fiz um desenho esquemático aqui do lado para entender, tá? Você tem o fruto, dentro do fruto você tem a semente. O fruto tem um material nutritivo ali, tudo mais, né? Proteínas e não sei o que e tal. E a semente está completamente agarrada nesse material nutritivo. Agora, quando existe um espaço entre a parede do fruto e a semente, existe um espaço, aí a gente chama de aquênio, tá? Então, no milho não tem esse espaço, ele é um cariópse. Milho, arroz, trigo, são frutos do tipo cariópse, tá? Agora, na semente de girassol, o pessoal popularmente chama de semente de girassol, né? Na verdade é o fruto do girassol, tá? A semente está lá dentro, olha a sementinha aqui, ó. A semente está lá dentro. Aí tem uma parede e existe um espaço entre a parede e a semente. Então é um aquênio. Essa plantinha aqui, esse carrapicho muito comum, né? Agarra nas roupas das pessoas aí, né? Você entra um pouquinho no mato aí, sai com a barra da calça cheia disso. Esse carrapicho,
conhecido com o nome de picão, tá certo? Esse carrapicho aqui é conhecido com o nome de picão, certo? Você já deve ter ouvido falar, né? Fulano tomou chá de picão, tava com hepatite, não sei o que, tomou chá de picão. Então, esse aí é um aquênio também, tá certo? Bom, agora nós temos aqueles frutos que tem uma asa, né? Eles têm projeção, né? Eles caem da árvore e saem rodando ali, carregados ali pelo vento, ali eles saem rodando. Então são as chamadas sâmaras, tá? Aqui nós temos uma leguminosa, né? Formando uma sâmara. Aqui nós temos, né, um chamado capitão do mato, tá certo? Que tem duas asas, certo? Tem duas asas, certo? E aqui nós temos aqui o cipó de asa, né? Tem uma asa só aí, tá certo? E muitos espinhos, né? Então ele solta, libera isso aí, tá? Existem sementes também, viu, gente? Sementes com asas, sementes aladas também existem, certo? Bom. E aqui a formação do grão de milho, né? Que eu falei com você que agora, o grão de milho é um fruto, tá certo? Como é que é a formação dele então? Então a planta do milho, tá certo? Ela é monóica. Ela tem os dois sexos da mesma planta, mas as flores são monóclinas, né? Então tem as flores masculinas lá em cima, né? E as flores femininas cá embaixo. O pólen é produzido na flor masculina, carregado pelo vento. O milho não tem polinizador animal, inseto, ave, morcego, nada disso. A polinização é feita pelo vento, né? O grão de pólen cai nas partes femininas. Então como é que é isso? Olha aqui do lado. A espiga do milho, né? O eixo dela aí, né? O chamado sabugo do milho. E aqui, gente, está a flor, né? A flor está aqui. Então você tem o ovário, flor feminina, tá? Ó, flor feminina, tá certo? O ovário, o estilete e a pontinha o estigma. O grão de pólen cai no estigma, cresce o tubo polínico, ó, vai lá e fecunda, né, a osfera, os núcleos polares, a famosa dupla fecundação. Então, o ovário aqui em volta vai virar fruto. Um ovário desenvolvido após a fecundação. E o óvulo aqui dentro vai virar semente. Você pega um milho cozido, por exemplo, um milho verde, que é mais fácil, né? Você espreme ele, sai uma tripinha branca lá no meio, é a semente, tá? Agarrada com os outros tecidos. Por isso classificado como cariópse. Classificado como cariópse. Bom, o milho, então, é uma espiga, é uma inflorescência, tem várias flores, né? Muitos ovários, cada ovário vai dar origem, então, a um grão de milho, vai dar origem a um fruto, tá? E a palha do milho, né? São folhas modificadas que envolvem inflorescência, são brácteas, certo? São brácteas. E aqui um exemplo interessante também, né? O pessoal vê isso aí, paraquedinha, não sei o que, dá um tanto de nome para isso aí, né? Pois é, né? É dente de leão, né? Isso aqui sai, você sopra, sai voando, são sementinhas. Não é semente não, não é semente não. Gente, semente, tá? Em angiosperma, isso é uma angiosperma, né? Isso não é um pinheiro não, né, gente? Nem samambaia, nem musgo, né? Isso é uma angiosperma. Então, a semente tem que estar dentro de um fruto. Se eu chamo isso aqui de semente, eu te pergunto, cadê o fruto? O fruto é uma película invisível que está aqui em volta. Não, tá? Isso não é semente, tá? Isso aqui é o fruto, olha aqui, ó. É isso aqui, ó, é o fruto. A semente está lá dentro, com espaço, portanto é um aquênio, tá? E tem esse eixezinho com esses pelinhos aí, que funcionam como paraquedinha, carregado pelo vento, tá certo? Disperso pelo vento, né? Aí é dispersão pelo vento, não é polinização não, dispersão de frutos pelo vento. Então, cada coisinha desses voadores, cada paraquedinha desse, é um fruto do tipo aquênio. A semente está lá dentro. Mas é uma semente minúscula. É uma semente minúscula. Existem sementes que são minúsculas mesmo. Tá? Bom, e os frutos carnosos? Os frutos carnosos são classificados em bagas e drupas. Tá? O principal critério, gente, é número de sementes. Tá? É o critério mais fácil que você tem. Tem muitas sementes, é uma baga.
tá? Fruto carnoso, muitas sementes. Fruto que tem líquido, né? O pericarpo dele, né, contém líquido. Laranja, muitas sementes, né? Baga. Tomate, muitas sementes, baga. Cerola também tem muitas sementes, baga. Goiaba tem muitas sementes, baga. Melancia tem muitas sementes, baga. Abóbora tem muitas sementes, baga. Mamão tem muitas sementes, baga. Tá certo? Então, tudo isso aí são frutos. Mas tomate é fruto? É, tomate é fruto. Tá? Não confunda com fruta. Fruta é um conceito culinário, não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Fruto vem de um ovário fecundado e desenvolvido. E o tomate vem de um ovário fecundado e desenvolvido. Ele é um fruto. As bagas, geralmente, né, são indeiscentes. Elas não abrem para liberar a semente. Mas a gente tem um exemplo que abre, né, que é o chamado melão de São Caetano. Né? Muito comum em cerca, no interiorzão aí, nas fazendas, na roça, né? O pessoal encontra bairros aí mais na periferia. Você encontra isso aí demais, tá certo? Então isso aí é o melão de São Caetano. É um fruto carnoso que abre e libera sementes, inclusive essa mucilagem que tem em volta das sementes é comestível, tá? É comestível. E aqui a drupa, né? Que aí a principal característica é ter uma semente só. Agora essa semente é um caroço, concrescida com o endocarpo. Então é o caso do abacate, né? Que tem aqui a pelezinha em volta, que é o endocarpo. O pêssego, que eu dei o exemplo, a manga, que eu dei o exemplo, a azeitona, certo? Então são drupas. Então bagas tem muitas sementes, tá? E drupas, geralmente uma só, pode acontecer ter mais de uma, mas geralmente uma só, tá? Do tipo caroço, quer dizer, concrescida com o endocarpo. Bom, e aqui um assunto que causa muita confusão com os alunos, né? Pseudofruto. Pseudofruto. Então, para você entender o que é um pseudofruto, a gente tem que voltar aqui, ó, no conceito de fruto, tá? No conceito de fruto. Fruto verdadeiro vem do desenvolvimento de um ovário após a fecundação, tá certo? Então, variou, não é aquilo ali, não é fruto verdadeiro. Então, vejamos. A pera e a maçã. Essa parte comestível da pera e da maçã, tá? É o receptáculo floral. É o receptáculo, não é o ovário. Agora, aquele miolo da maçã, o miolo da pera, onde estão as sementes, aquilo vem do ovário. Aquele miolo seria o fruto verdadeiro, tá? Então, na pera e na maçã, o receptáculo, ele cresce e ele envolve o ovário, certo? Ele cresce, ele envolve o ovário. Então, você está comendo aqui é receptáculo, certo? Aqui no caju, aquela parte comestível do caju e tal, é o pedúnculo do caju. O fruto verdadeiro do caju é esse aqui, ó. É essa ponta aí, ó. Esse aqui vem do ovário. Inclusive lá dentro está a semente, que é a castanha do caju. Que é a castanha do caju. A semente está aqui. O fruto verdadeiro do caju, muito cuidado com essa pergunta em prova, o fruto verdadeiro do caju é um fruto seco, chamado de noz ou núcula, nem citei exemplo lá atrás não, mas é noz ou núcula que tem uma castanha no seu interior. Tá? Essa parte comestível não é fruto verdadeiro, tá? É pedúnculo. Mesma coisa acontece com esse frutinho aqui que pouca gente conhece, né? Principalmente os meninada mais nova aí não conhece. Na época da gente criança tinha muito isso aí, né? Chamado pau doce, né? Pau doce, nome também conhecido como ovênia. Ovênia. Inclusive, se estiver fazendo aquele jogo de adedanha e precisar de uma fruta que começa com H, você pode citar a ovênia aí, tá certo? Então, a ovênia é isso. Essa parte aqui é a parte comestível, tá? Esse aqui tem um líquido adocicado, por isso chama pau doce. Isso é pedúnculo, tá? Isso é pedúnculo da flor. O fruto verdadeiro está aqui, ó, tá? É um fruto seco, tá certo? É um fruto seco, tá? É um tipo uma cápsulazinha, é um fruto seco, tá certo?
Mas essa parte aqui é pseudofruto. Isso aqui é pseudofruto, isso aqui é pseudofruto. Tá? Então, esses são pseudofrutos simples, certo? Esses dois casos aqui vêm do receptáculo, esses dois casos aqui vêm do pedúnculo, certo? Agora, existe o pseudofruto composto, que o caso mais importante aí é o morango. Gente, a flor do morango, olha que interessante, isso é uma flor, tá? Isso aqui é uma sépala ali, por exemplo. Então, esses pontos maiores aqui em volta, certo? São estames, anteras, onde produz o pólen. Esses pontos menores são estigmas. Então tem um monte de pistilo, O pólen cai nesses pistilos, e aí tupolinho, fecunda, etc e tal. Bom, embaixo disso aqui tem um receptáculo que ele armazena líquido e cresce. Então isso que você está comendo aqui, ó, no morango, é um receptáculo. Certo? E essas sementinhas em volta? Não são sementinhas. Essas sementinhas em volta são os frutos. Você sabe, semente tem que estar dentro do fruto. Semente não pode vir por fora do fruto. Isso aqui não é sementinha. Então, essas sementinhas, que você chama de sementinha, na verdade são frutos. São aquênios. São aquênios minúsculos. Tá? Igualzinho lá da semente de girassol. Minúsculo, a sementinha é minúscula dentro. Então, na verdade, esses pontinhos crocantes em volta do morango aí é que são os frutos verdadeiros, frutos secos. O morango mesmo que você está comendo aí é um pseudofruto. Ele não veio do ovário. Esses pontinhos, sim, são frutos verdadeiros, secos, do tipo aquele. Com o abacaxi, isso aqui é um abacaxi selvagem, um ananás, mas é a mesma coisa, acontece semelhante. O abacaxi, ele é uma inflorescência com muitas flores. Cada flor tem um ovário. Então, o que acontece? Ele é polinizado, né? Na natureza ele é polinizado, porque o abacaxi natural ele tem semente, tá? Esse abacaxi que a gente come aí, que é produto de seleção genética, não tem, né? Mas ele é polinizado, o ovário desenvolve. Então, cada ovário, são muitos ovários, são muitas flores, cada ovário forma uma estruturazinha dessas aqui, ó. Isso aqui veio de um ovário, isso aqui veio de um ovário, isso aqui veio de um ovário. E eles se fundem formando o abacaxi. Tá? Então é múltiplo, são muitos ovários de flores diferentes, cada um de uma flor, fundidos. Aqui são muitos ovários, mas de uma flor só, né? No caso aqui do morango, certo? Aqui no abacaxi não. É uma inflorescência, cada flor tem seu ovário, eles se fundem, né? E depois cresce tudo, formam o pseudofruto, que é o abacaxi. Tá? Então esses aqui são pseudofrutos. Posso chamar de fruta? Pode. Fruta é um conceito culinário. Tá? Posso chamar laranja também? Pode. Pode chamar a manga, a abacate também? Pode. Tá? Que é conceito culinário. Parte estrutura adocicada, geralmente vem de uma flor, tá certo? Então você pode chamar de fruta. Agora isso é gastronomia, culinária. Tá? Biologia, nós temos frutos, né? Aí, ó, frutos secos, carnosos, etc. Esses são frutos, tá? E pseudofrutos. E um pseudofruto interessante é o chamado fruto partenocárpico. Parteno quer dizer virgem, né? Parteno quer dizer virgem, ou seja, não foi fecundado. Porque tem que ser fecundado, desenvolver para ser um fruto verdadeiro, tá? Então, o exemplo é a banana. Tá aqui uma inflorescência da banana, né? É uma inflorescência composta, é um cacho de umbelas, né? Cada penca, se você for analisar, é uma umbela, estão presas num eixo, é um cacho de umbelas, certo? E aí o ovário desenvolve, né? O ovário desenvolve, forma um fruto. Só que não tem a fecundação. Tá? Só que não tem a fecundação. Banana, gente, abacaxi,
são plantas selecionadas pelo homem por suas características a partir de mutações da natureza. Inclusive, elas reproduzem basicamente por mudas, certo? Então, isso aqui não tem fecundação. Ah, mas pontinha que nem a semente, não? Não, isso é o óvulo que não desenvolveu. Tenta plantar o negócio, tenta arrancar um negócio desse aqui e plantar para você ver se dá alguma coisa. Se desmancha de sua mão. Isso é um óvulo que não foi desenvolvido, tá? O ovário desenvolveu, os carpelos, que são as folhas que estão ali em volta, desenvolver, mas o óvulo não desenvolveu. Então isso aí não é um fruto verdadeiro, é um fruto partenocárpico. Agora, essa banana aqui está ampliada, isso aqui tem uns 5, 6 centímetros só, tá? Ganhei de presente uma vez aí de uma aluna, tá certo? É uma banana primitiva, é uma banana que não houve aquele processo de seleção pelo homem. É uma banana com semente, olha que doideira, tá? Isso aqui é a semente da banana. Olha a quantidade de semente que tem dentro dessa bananinha, tá? O Ramon, tem gosto de banana? Eu comi uma dessas aí. É uma banana ruim, tá? Dá para comer? Dá. Tá com muita fome? Passa, tá certo? Mas não é uma banana das mais interessantes, até pelo grande número de sementes são duras, tá? Ela é um pouquinho desagradável. Muito bem, gente, por hoje é isso aí, tá? Nós vamos ter a continuação dessa aula, falando então de folha, de caule, de raiz e de semente. Aguardem então aqui no canal, tá? Dúvidas, sugestões, usem a postagem de comentários aí, estamos às ordens, tá? Muito obrigado a vocês, até a próxima.